Isaías capítulo de número 38. Amém? Todos acharam? Isaías capítulo de número 38. A partir do primeiro versículo. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 38, vai dizer: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Até aqui, a igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for da tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente às vezes fica fora da casa do Senhor, a gente sente uma falta imensa, uma falta tremenda. Essa semana, como eu falava ontem lá em Nova Iguaçu, essa semana foi uma semana diferente para mim, uma semana atípica, como diz a palavra assim, né? Porque eu tenho um costume, a cada dia de trabalho aqui na prefeitura, lá em Magé, os irmãos sabem, e tem um horário de 9 até as 17 horas, quando passa muito, é 20 minutos, 15 minutos, e a 5 minutos eu estou em casa, do meu trabalho. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. E essa semana, devido ao mês que é de janeiro, que é aquela correria no trabalho, porque eu trabalho com folha de pagamento, fazendo folha de pagamento da prefeitura. Essa semana toda, eu saí, ou era 9h30 da noite, ou então 10 horas da noite. Terça-feira eu não pude estar aqui, por isso que eu estou falando, que eu sinto falta, a gente sente saudade dos irmãos, de poder estar junto, de poder estar na casa do Senhor. Mas uma coisa que eu queria falar com os irmãos aqui, a gente já vai falar do texto pelo qual nós lemos já, uma coisa que eu queria falar é acerca quando essas coisas, elas acontecem no nosso meio. Quando foge um pouco do padrão daquilo pelo qual nós estamos acostumados. Muitas das vezes isso, elas já chegando em casa cansado, chegando em casa 9h30 da noite, 10 horas, o dia inteiro na frente de uma tela, de um computador, aquela coisa toda. Não estou aqui justificando que isso é motivo, não é isso. Mas a gente chega em casa cansado, chega fadigado. A busca pela palavra do Senhor, pelo Senhor, ela já não é a mesma. Eu falo porque aconteceu comigo essa semana. A busca já não é mais a mesma, você não tem mais, já chega em casa cansado, esposa, os filhos, eu tenho 2 filhos, os meus filhos, já chega em casa cansado, aquela coisa toda, você janta ali, conversa um pouquinho, daqui a pouco vai lá para buscar um pouco do Senhor, mas aquele cansaço toma.
E muitas das vezes acontece isso com cada um de nós. Por isso, a importância de nós, a cada dia, a gente colocar regras em nossas vidas. Eu não tinha como deixar o meu trabalho, não, vou sair 5 horas, porque não tinha como. Era necessário eu trabalhar mais um pouco. Mas aqueles que têm a condição de poder estar regrando os seus horários para poder estar buscando mais da palavra do Senhor, não perca essas oportunidades, esses momentos. Porque se nós não atentarmos para isso, a gente vai se deixar levar pelas coisas que vamos fazendo, seja trabalho, seja casa, seja esposa, seja marido, filhos, enfim, aquelas coisas todas. Muitas das coisas, elas vão nos afastando, nos tirando um pouco da presença do Senhor, no sentido de quê? Porque a preocupação agora, ela se torna com outras coisas, ao invés da palavra do Senhor. O cansaço, muitas das vezes, ele nos toma, e muitas das vezes com isso, a gente já não tem mais aquele mesmo vigor para buscar, para orar, para ler a palavra do Senhor. É necessário a gente ter regras para cada um de nós, para que a gente venha ter assim, momentos saudáveis com o nosso Senhor. Não aquele momento de chegar no cansaço, leu ali rapidinho, não. Porque a palavra diz que esse livro pelo qual nós lemos, ele não é para ser lido, ele é para ser examinado. E tem diferença de nós examinarmos a palavra e de nós lermos a palavra. Ler, a gente vai pegar aqui, vai começar lendo, vai lendo. Outra coisa é a gente lendo, mas na presença do Espírito Santo de Deus, e ele vai falando no seu coração, e assim deve ser na vida daqueles que servem ao Senhor. Assim deve acontecer na minha vida, na vida de cada um de nós, porque sabemos que nós somos dependentes dessa palavra, sabemos que nós somos necessitados de ouvir e ouvir a palavra do Senhor, porque ela, como eu dizia ontem, ela é lâmpada, o texto diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. É a palavra do Senhor, é ela que direciona cada um de nós, é ela que dá vida a cada um de nós, é ela que nos põe de pé, é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é a palavra do Senhor, é por ela que nós seremos salvos. Não há outro livro que eu possa ler, que eu possa examinar, que eu vou ter vida, não, é somente através da palavra do Senhor. E em muitos lugares essa palavra, ela tem sido tirada, aonde tem se colocado autoajuda, tem se colocado tantas outras coisas, e a própria palavra, ela tem se deixado de lado. Mas é necessário que em tempo e fora de tempo, a gente venha buscar mais e mais dessa palavra. Porque o texto pelo qual nós lemos aqui, antes de nós entrarmos no texto que nós lemos aqui agora, quando nós olhamos, já falando desse texto, quando nós olhamos a palavra do Senhor, lá em Gênesis, e eu já vou explicar por que eu estou falando isso, quando nós vimos ali a tentação de Eva, quando Eva ali, ela é tentada por Satanás, é tipificado na serpente ali, aonde eles fizeram aquilo que não era de acordo, que o Senhor tinha determinado para elas, para que eles fossem expulsos do paraíso. Bastaram quantos pecados para que eles fossem expulsos do paraíso? A igreja pode me dizer? A igreja pode me dizer quantos pecados bastaram para que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Bastou um pecado. Os estudiosos, eles tendem a dizer que o ser humano, nós, temos a capacidade de processar por dia, mais ou menos, mais de 60 mil pensamentos durante o dia. E esses mesmos estudiosos, eles dizem que cerca de 80 a 90% desses pensamentos diários que temos, eles são contrários à palavra, à vontade do Senhor para nossas vidas. Então eu quero dizer isso o quê? Que todos nós pecamos, todos os dias. Amém, igreja?
Eu peco, cada um dos irmãos aqui, nós pecamos todos os dias na nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória, da graça de Deus. Todos pecaram. Imagina os pensamentos de hoje. Será que nesses 60 mil, vamos dizer assim, vamos botar mais baixo, vamos botar 50. Será que todos eles foram de acordo com a vontade do Senhor na nossa vida? Ou houve ali nesse meio coisas que não agradaram o Senhor? Provavelmente, deve ter acontecido. Por isso que o Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Mas o nosso Deus, o Deus pelo qual nós servimos, o Deus pelo qual está presente aqui nesse lugar, a palavra diz que Ele é um Deus misericordioso. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele é um Deus que é conhecido como Deus misericordioso a cada um de nós. Porque certamente se o Senhor fosse olhar para nós hoje, com o seu olhar de justiça para cada um de nós, certamente, nesse dia de hoje, nós seríamos fulminados pelo Senhor. Nós seríamos fulminados. Mas a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, ela nos tem colocado de pé a cada dia, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Por isso você está aí, conectado agora, ouvindo essa mensagem também. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, aleluia, em Lamentações de Jeremias, ele vai dizer dessa maneira: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, louvado seja o nome do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. É por ela que nós estamos de pé nessa hora. É pela misericórdia do Senhor, essa misericórdia que se renova a cada dia sobre cada um de nós. Eu lembro de Paulo, quando ele ora ao Senhor, e a palavra diz que ele ora por 3 vezes ao Senhor, para que dele fosse tirado um espinho que estava sobre a sua carne, a saber, um espírito de Satanás, que a todo dia vem esbofetear a face de Paulo, aquela acusação que ele vivia a cada dia. Você consistiu na morte de Estevão, você estava lá acusando ele a cada dia, porque a Paulo, antes dele ser esse pregador que foi, esse homem de Deus, esse apóstolo de Deus que foi, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor da igreja, mas ele conheceu ao Senhor, ele experimentou a misericórdia do Senhor na sua vida, e ele foi transformado em um homem que perseguia a igreja, agora um homem que anuncia as boas novas do Senhor. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Ali nós vemos demonstrado o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor para com a vida de Paulo, e assim também para com cada um de nós. Então ele ora ao Senhor para que o Senhor tirasse esse espinho de sua carne, e o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça, ela te basta. A minha graça, ela te basta. De repente eu falo para você hoje aqui: a graça do Senhor, ela te basta. Aí você vai dizer: mas o senhor, pastor, o senhor não sabe da minha luta, o senhor não sabe o que eu tenho passado, o senhor não sabe da minha dificuldade, o senhor não sabe aquilo que tem acontecido lá na minha casa. Eu estou aqui agora, mas o senhor não sabe como está lá. A graça do Senhor, ela te basta, e o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quanto mais nós tivermos fracos, aí que o Senhor, ele vai sustentando a cada um de nós, ele vai nos colocando de pé.
Porque como nós lemos aqui em Jeremias, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Prova maior desse amor sendo demonstrado a cada um de nós, é que a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entrega o seu único filho, o seu filho unigênito, para que morresse pelos nossos pecados. Toda culpa, toda punição que era devida a cada um de nós, foi lançada sobre o nosso Senhor, por amor de cada um de nós. Por isso que a palavra fala de tal maneira, porque não tem como explicar esse amor do Senhor sobre cada um de nós. Essa misericórdia sendo derramada, sendo colocada diante de nós, a cada dia, a cada instante, na nossa vida. Mesmo eu e você, nós não sendo merecedores, porque como foi lido, nós dizemos na palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a misericórdia, ela tem chegado até cada um de nós. A misericórdia, a cada dia, ela tem nos alcançado, ela tem se renovado a cada dia, e por isso nós estamos aqui de pé. Porque mais uma vez eu digo, certamente nós falhamos contra o Senhor, nesse dia de hoje ou nessa semana, enfim, nós erramos, nós falhamos contra o nosso Senhor. Só o nosso Deus, Ele tem poder de derramar sobre cada um de nós essa misericórdia, esse amor incondicional, que é derramado a cada dia sobre as nossas vidas. Porque o nosso amor, o amor para com nós temos um para com o outro, ele às vezes ele coloca condições. O amor de Deus não. Ele é incondicional sobre a nossa vida. Ele não olha aquilo pelo qual você fez ou você está fazendo, ou que você ainda vai fazer, porque ele sabe todas as coisas, ele já sabe lá na frente. Ele não olha. Ele tão somente, ele nos ama. E com um amor incondicional a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Miqueias vai dizer assim, quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na sua benignidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que abre porta onde não há porta. O Deus que fecha a porta e ninguém abre. O Deus que está acima de tudo, está acima de todos. Esse é o amor do nosso Deus. Essa é a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. O texto pelo qual nós lemos aqui, em Isaías 38, ele vai dizer, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor, assim como Ele fala para Ezequias, Ele falou lá atrás para Ezequias, põe a tua casa em ordem. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Põe a tua casa em ordem. Ah, pastor, você está dizendo que eu vou... Não, não é isso. Pode ficar tranquilo, não é isso, que você vai morrer, não, não é nada disso. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe
vai ser quando nós sairmos daquela porta, dali para fora. Até mesmo quando nós levantarmos aí, você está sentado no banco, quando você se levantar, o Senhor, nós não sabemos. A gente não tem condições de saber isso. Por isso, o Senhor, Ele diz para mim e para você nessa noite: põe a tua casa em ordem. Quando nós olhamos lá em 2 de Reis também, que fala dessa enfermidade de Ezequias, lá ele diz: ordena a tua casa. O Senhor está nos chamando nessa noite a nós ordenarmos a nossa casa, a gente ver como que nós estamos, de que maneira nós temos vivido na presença do Senhor, como tem sido o meu dia a dia, o seu dia a dia, uma vez que nós decidimos no nosso coração servir ao Senhor, porque ninguém colocou faca no nosso peito, não, você tem que servir, não, ninguém fez isso. Se tem alguém que aconteceu isso aqui, está repreendido em nome de Jesus, porque Deus não é esse Deus, o nosso Deus não é assim. A palavra diz que Ele é manso, Ele é humilde. Por isso nós, por nossa livre e espontânea vontade, nós decidimos, alguns há 20 anos, há 10 anos, alguns também de repente 1 ano agora, eu não sei, o Senhor sabe, os irmãos cada um sabe, entregaram as suas vidas ao Senhor. E uma vez que nós decidimos agora servir ao Senhor, não é mais da maneira que eu penso, da maneira que eu quero, mas segundo a palavra do Senhor, segundo os mandamentos do Senhor. E o Senhor, Ele sabendo que nós somos falhos, o Senhor sabendo que o nosso coração é enganoso, Ele está dizendo para cada um de nós nessa noite: ordena a tua casa, põe em ordem a tua casa. Quando nós olhamos a vida, louvado seja o nome do Senhor, de Ezequias, a gente vê que ele era um rei, que quando nós vemos na palavra do Senhor, ele fez tudo, ele fez segundo aquilo que agradava ao Senhor nas suas vidas. Ele entregou, ele começou a reinar, mas ele foi um homem que fez a vontade do Senhor para a sua vida. Ele não se deixou ser levado pelos reis passados que levantaram altares, que criaram outras coisas, adoraram outros deuses. Ele procurou tão somente derrubar todos aqueles altares e fazer uma adoração tão somente ao Deus verdadeiro, ao Deus criador do céu e da terra e de tudo o que nela há. Ele não se envolveu com aquelas práticas dos reis passados que faziam coisas que não agradavam ao Senhor, mas tão somente quis viver segundo a palavra do Senhor, segundo os mandamentos do Senhor para a sua vida, e é assim que nós devemos nos apresentar diante de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, daqueles que não têm do que se envergonhar na presença do Senhor. Porque nós não sabemos, irmãos, o dia da manhã. A gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida. Para que eu e você, a gente venha experimentar essas misericórdias do Senhor na nossa vida, é necessário que a nossa vida também, ela esteja em conformidade com a palavra do Senhor. Porque o Senhor diz que Ele vai ter misericórdia acima de quem tiver misericórdia também. Então é necessário a cada dia a gente rever, a gente ver de que maneira a nossa vida ela está, de que maneira nós temos nos apresentado diante desse Deus, aprovados ou não aprovados diante de Deus. Porque mais uma vez eu digo, nós decidimos nos entregar ao Senhor, nós que decidimos entregar a nossa vida ao Senhor. Ele estava tão somente batendo, e nós abrimos a porta,
e Ele entrou na nossa vida. Então, uma vez que Ele está, não é mais o que eu quero, como eu já disse, não é mais a maneira que eu penso, não é mais a maneira que o mundo tem ditado, não, agora é a palavra do Senhor. A vida pela qual eu tenho que viver agora é mediante aquilo pelo qual eu tenho aprendido a cada dia na palavra do Senhor. Não mais de qualquer maneira. Porque a esse homem chegou a palavra do Senhor: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Imagina o coração desse rei, mediante as lutas que estavam enfrentando naquele momento, aonde um rei se levantou contra o seu exército para poder tomar a esse reino. O rei ele vem agora, vem um profeta e diz para ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás. Mas eu acho vejo aqui maravilhoso quando Ezequias, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, e ele vai dizer assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti, em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele tão somente, ele ora ao Senhor, e ele faz: Senhor, lembra, Senhor, peço-te, lembra de como era a minha vida, como eu andei na tua presença. Mas quando a enfermidade, quando as lutas, elas vêm na minha vida e na sua vida, será que nós podemos também fazer uma oração como a desse rei Ezequias? Será que também nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, lembra que eu também tenho andado, Senhor, na tua presença, eu também tenho me dedicado, eu tenho me esforçado, eu tenho lutado para estar na tua presença. Será que nós também poderemos fazer essa oração quando as lutas, quando a dificuldade ela vier sobre cada um de nós? Por isso o Senhor está dizendo nessa hora: põe a tua casa em ordem. Quando nós olhamos aqui em 2 de Reis, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segunda de Reis, glória a Deus. Está aqui. Segunda de Reis, capítulo 18, vai dizer assim, E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade. Quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E aqui no versículo de número 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Olha o que ele fez. O texto vai continuar dizendo: este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai, e tirou os altares e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés o fizera. Irmãos, quantos altares, muitas das vezes,
nós ainda temos dentro de cada um de nós que precisam ser quebrados na nossa vida. Quantas estátuas? Quando eu falo estátua, eu não estou dizendo que você tem não é isso. Eu estou falando dentro do nosso coração. Quantos altares ainda estão aqui, ainda dentro do nosso coração, que precisam ser quebrados, que precisam ser derribados, e muitas vezes eles ainda permanecem dentro de cada um de nós, a ponto da gente não experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, essa misericórdia que se renova a cada dia sobre nossas vidas. Não tem mais aquele altar lá preparado na sala, no cantinho da sala, sei lá onde for, com as estátuas preparadas, não tem mais. Isso foi quebrado, não tem mais, e tirou. Você conheceu a palavra, nós conhecemos a palavra. Eu falo porque outrora, antes de conhecer o Senhor, eu falo que eu vim de uma denominação católica, eu tinha umas imagens guardadas lá no meu quarto, uns quadros preparados, aquelas pinturas no meu quarto lá penduradas. Mas conhecendo o Senhor, eu tirei tudo aquilo, quebrei tudo aquilo, também não dei para ninguém, joguei tudo fora. Mas quantos altares ainda existiam dentro de mim, que precisavam ser tirados da minha vida, para que eu pudesse servir ao Senhor com todo o meu coração. Porque muitas das vezes, irmão, esses altares que ainda tem dentro de cada um de nós, eles nos impedem de ter uma vida verdadeira com o Senhor. Hoje em dia tem um altar que aquele que está tomando conta é um altar pequenininho assim, chamado celular, que tem tirado a presença do Senhor de muitos, e de muitos que se encontram dentro de denominações chamadas igreja. Eu não estou aqui falando para ímpios, de ímpios. Muitas das vezes são coisas pequenas, coisas minúsculas, que muitas das vezes têm tirado a adoração que é devida ao nosso Senhor. Aquilo que é devido ao nosso Senhor, ela tem sido roubado, muitas das vezes por coisas pequenas, por altares que criamos dentro do nosso coração, por idolatrias que temos muitas das vezes dentro do nosso coração. Tem gente que idolatra filho, que idolatra casa, que idolatra carro, enfim, outras coisas. Até mesmo um pastor, tem gente que idolatra o pastor pelo qual tem. São coisas que precisam ser tiradas de dentro de cada um de nós. Porque imagina se Ezequias chegasse essa ordem para ele, mas se ele fosse comum daqueles reis que permanecesse da mesma maneira, levantando altares nos montes, aquelas coisas, fazendo tudo que desagrada ao Senhor, será que a misericórdia seria derramada também sobre a vida desse rei? Davi, quando ele peca contra o Senhor, se aproximando, ficando com a mulher de um soldado seu, pela qual não lhe era devido, mas ele, como rei, ele na sacada da sua casa, no seu palácio, ele vê ali aquela mulher, os irmãos conhecem a passagem, ele vê aquela mulher, manda chamar aquela mulher, e ali ele peca contra aquela mulher. Mas nós vimos como que o Senhor agiu de misericórdia para com a vida de Davi. Mas foi necessário também um profeta ir até ele, mostrar para ele o erro, o pecado pelo qual ele estava cometendo naquele momento. Ele contou a história da cordeirinha ali, ele disse que aquele homem teria que morrer, que teria que restituir 4 vezes, aquele profeta diz, aquele homem é você, Davi. Mas quando se fala muitas das vezes de pecado hoje, muitas das pessoas hoje já não gostam. Eu glorifico o nome do Senhor por essa igreja. Não estou dizendo aqui que é a melhor igreja, porque não é. Somos falhos, somos pecadores também. Mas a palavra pela qual ela é ministrada nesse lugar é a palavra de Deus. É ela que vai confrontar o nosso erro, o nosso pecado.
A gente não está preocupado, a igreja, nós, quando eu falo igreja, eu falo todos na igreja. Não há preocupação se vai ferir, se não pode falar assim, não pode. Se falar a palavra do Senhor, ela pode. Mas muitas das vezes a gente vê aí fora denominações que já não pode falar, apontar o pecado, mostrar o pecado. Mas como que vai se converter se não mostrar o erro? Mas como que vai mudar, tem uma mudança de caráter, se não mostrar ali aonde está acontecendo o erro, onde está acontecendo o pecado? Por isso a palavra diz que o Senhor veio, Ele não veio para os sãos, para os justos, não, mas para os pecadores. Não para os bons, não, mas para aqueles que estão doentes, precisando ouvir a palavra do Senhor. E é essa palavra que cura, é essa palavra que liberta a cada um de nós. Foi dito para ele, vai morrer, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. O homem vai e ora ao Senhor, ele busca a face do Senhor. Imagina Davi, quando foi revelado a ele, que ele era aquele homem. A gente vê, se eu não me engano, é no Salmo 51, se eu não me engano, Davi agora, ele clama ao Senhor, a palavra diz que a ponto da sua garganta secar, ele clama ao Senhor para que não retirasse dele o Espírito Santo de Deus. Ele clama ao Senhor para que essas misericórdias que são constantes do Senhor sobre a nossa vida, elas vêm também agora sobre a vida dele. Diferentemente de Saul, que errou, mas que não confessou ao Senhor, não se humilhou diante do Senhor, para que essa misericórdia ela venha tomar a cada um de nós, é necessário a gente se humilhar aos pés do Senhor, é necessário a gente reconhecer as nossas falhas diante do nosso Senhor, porque aquele que confessa ao Senhor, alcança dele a misericórdia. Mas é necessário nós confessarmos, é necessário nós abrirmos a nossa boca, dizer para o Senhor, Senhor, eu errei nessa situação, eu falhei nessa situação. O profeta, ele tão somente diz para ele, põe a tua casa, o Senhor manda dizer, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. É necessário, ordena a tua casa. Nós sabemos que a palavra diz que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Essa palavra se aplica também à casa física, ordenar, organizar tudo, a nossa casa. Mas é principalmente essa casa que precisa ser renovada, que precisa ser transformada, que precisa ser colocada em ordem, que o Senhor manda nesse dia. É essa casa. Sou eu, é cada um de nós, é você que está aqui agora me ouvindo, é você que está na sua casa assistindo nesse momento essa mensagem. É essa casa que precisa ser restaurada, é essa casa que precisa ser transformada, porque mais uma vez eu digo, a gente não sabe o dia de amanhã, quando nós fecharmos os nossos olhos, a gente não sabe de que maneira nós vamos, aonde nós vamos abrir os nossos olhos, se nós não buscarmos na presença do Senhor, se a gente não viver uma vida com sinceridade diante do Senhor. Aí nós vamos poder também dizer, Senhor, lembra de como eu era, de como eu vivia, de como eu andei, Pai, na Tua presença. Esse homem agora, ele ora, esse rei agora ele ora, ele olha, ele vira para a parede, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, sobre a sua vida. E o Senhor conhecia a vida do rei Ezequias, o Senhor sabia como que era. Eu fico vendo a vida de Jó. A palavra diz que há uma reunião nos altos céus, os filhos de Deus se apresentam ali, diante de Deus, diante do Senhor, e Satanás também está ali no meio também. O que eu acho interessante é que não é o Senhor, não é Satanás que fala de Jó,
É o próprio Senhor que vai e fala para Satanás da vida de Jó. Ele vira, viste ali meu servo Jó? E ele agora vai falar as características desse homem. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E quando o Senhor olha lá de cima, quando há essa reunião também, que Satanás ele é acusador, ele veio para acusar a cada um de nós. Quando há uma reunião dessas lá nos altos céus, se houver, eu não sei, quando Satanás chega diante do Senhor, o que o Senhor, ele vai falar de cada um de nós? Quais as características que o Senhor, ele vai falar de cada um de nós, da minha vida, da vida de cada um de nós? De Jó, a palavra mostra para nós, que ele diz, está vendo lá, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Irmãos, como eu disse, Satanás ele é acusador. A cada dia, ele está pronto a nos acusar. Cada erro que nós cometemos. Imagina Satanás diante do Senhor, quando Davi ele pecou, voltar em Davi novamente. Ele está vendo? Você está falando que aquele homem era segundo o seu coração? Olha o que ele fez lá. Olha o pecado que ele fez. Olha o que ele cometeu naquele momento. Olha só a vida dele. Mas se não, espera mais um pouquinho. Calma mais um pouquinho, espera. Aí Davi vai, ele se humilha diante do Senhor. É somente a humilhação, na humilhação, que faz o Senhor operar em cada um de nós. Tem um louvor que diz isso, somente a tua humilhação faz o Senhor operar. É de joelhos que o Senhor, Ele quer te encontrar. Se humilhando, Ele te atenderá. É se humilhando diante do Senhor. É se humilhando para que essa misericórdia, ela venha a cada um de nós também. Para que esse amor do Senhor sendo demonstrado a cada dia, a gente possa também experimentar essa vontade do Senhor para a nossa vida. Se humilhando na presença do Senhor. Se colocando verdadeiramente como servos e servas do Senhor. Deixando que o Senhor, Ele venha tratar com cada um de nós. Deixando que o Senhor, Ele venha, assim, a cuidar das nossas vidas. Porque quando estamos assim, o Senhor, Ele guarda, Ele cuida de cada um de nós. Como eu disse no começo, Ezequias estava sendo afrontado pelo rei Senaqueribe. Ele estava ali sendo afrontado, dizendo que o Deus pelo qual ele servia, ele não ia salvar o povo dele. Chegou até ele uma carta e foi lida diante dele. E ele novamente, ele ora ao Senhor. Quantas cartas, irmãos, são lidas diante de cada um de nós? Quantas situações que elas se apresentam a cada dia na nossa vida? Seja uma enfermidade, seja uma perda do ente querido, seja uma situação dentro do seu lar na qual você não consegue ter gerência de controlar, de resolver aquela situação. E muitas das vezes Satanás, ele, como eu disse, ele é acusador, e muitas das vezes ele vai afrontar, tentando afrontar a cada um de nós. Ele está mostrando, querendo mostrar que o Deus pelo qual nós servimos, você serve, que eu sirvo, que ele não vai mudar a sua situação. E muitas das vezes acusando a cada um de nós, querendo dizer que aquela situação pela qual está acontecendo, seja na casa, seja no trabalho, enfim, aonde acontecer se levantar, que você não vai ter vitória naquela situação. Quantas acusações! Quantas acusações na nossa vida, dizendo que você não é capaz, que nós não somos capazes. Eu glorifico o nome do Senhor, porque a palavra diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou.
Ele continua operando sinais e maravilhas ainda nesse tempo de hoje. Muitas das vezes quem mudou fomos nós. Muitas das vezes somos nós que deixamos de acreditar no poder do nosso Deus, naquilo pelo qual Ele quer realizar na nossa vida. Deus é santo, Ele está vendo, Ele sabe da nossa situação, nós falamos disso semana passada. Ele não só vê, mas Ele sabe da nossa situação. E no momento certo, na hora certa, Ele vai operar. No momento certo, Ele vai dar a vitória. Mas para isso, é necessário o nosso joelho estar dobrado. A nossa vida, ela deve estar pautada na palavra do Senhor. Para isso é necessário nós confessarmos as nossas falhas ao nosso Deus. Porque falhamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É necessário a gente rever tudo aquilo que temos feito diante do nosso Senhor. Tudo aquilo que nós, na nossa caminhada, de que maneira nós temos agido quando as situações elas vêm em nossa vida. De que maneira nós entramos por essas portas ali para poder vir na casa do Senhor. Ontem mesmo nós estávamos lá em Nova Iguaçu, na igreja ali em Nova Iguaçu. Eu falava justamente sobre isso, sobre prioridades na nossa vida. Muitas das vezes priorizamos muitas coisas, tantas coisas, coisas do mundo, priorizamos outras coisas, esquecemos de colocar o Senhor em primeiro lugar. Prioriza tudo, coisas dessa terra, e a gente vai se esquecendo do nosso Senhor, daquilo pelo qual Ele tem poder de realizar na nossa vida, daquilo pelo qual Ele tem poder de fazer na nossa vida. A palavra do Senhor diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas, ou as outras coisas, nos serão acrescentadas. Mas é o reino dos céus, é a sua justiça em primeiro lugar, para que essas muitas misericórdias do Senhor, elas venham também alcançar a nossa vida, para que elas também venham alcançar a nossa vida. O Senhor, Ele tem que ter a primazia em cada um de nós. Lembra quando eu falei do trabalho? Não estou dizendo que você não pode trabalhar, você tem que trabalhar. Eu também preciso trabalhar. Mas estou falando um fato que aconteceu comigo. A correria, o chegar tarde, acordar cedo e vai. Aquilo, a busca, ela não foi mais, não foi essa semana, ela não foi a mesma. Devido ao cansaço que tomou, a fadiga, o cansaço até mesmo nas vistas, como eu disse, do computador, na vista o dia inteiro. Mas muitas das vezes, são prioridades que as pessoas têm lá, nós temos lá fora, que elas vão tomando à frente do Senhor. É com isso que nós devemos nos tomar conta em cada um de nós, vigiar verdadeiramente, para ver se essas coisas pequenas, elas não estão tomando a frente, a vez do Senhor na nossa vida. Se nós não estamos nos entregando muito às coisas desse mundo, às coisas dessa terra, aos entretenimentos desse mundo que o mundo tem oferecido a cada dia, e a palavra do Senhor, ela vai ficando para trás, vai mostrando, vai ficando para trás. Ela vai deixando, já não tem mais a mesma eficácia, não que a palavra não tenha, mas a busca, ela já não é mais a mesma coisa. Para que a gente não venha ficar acostumado. A palavra diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. Eu creio na palavra do Senhor. Sim, ela se renova a cada dia. Ela se renova a cada dia. Mas como eu disse, a palavra do Senhor diz que Ele vai ter misericórdia sim. De quem eu quiser ter misericórdia, diz a palavra do Senhor. A gente não tem que tomar esse texto, essa base, tomar base e continuar fazendo aquilo pelo qual eu quero, porque a misericórdia do Senhor, ela vem sobre a minha vida. Não, a gente não deve fazer sobre isso, agir dessa maneira. Hoje na IBD foi falado sobre o amor de Deus. Eu não sei se todos aqui assistiram, mas uma IBD maravilhosa. Se você não viu, você vai lá e vê.
Porque amar a Deus não consiste tão somente eu falar, Senhor, eu te amo. Não consiste somente nisso. Mas também em você praticar esse amor, demonstrar esse amor que nós temos pelo Senhor. Tem um louvor antigo que fala do amor de Deus, fala assim: o meu amor por Deus não é perfeito, perfeito é o amor dele por mim. O nosso amor não é perfeito para com o Senhor. Não é perfeito. Hoje eu, em casa, no meu sofá ali, assistindo essa mensagem, essa BD de olho, eu falei: Jeová, eu preciso pôr a minha casa em ordem. Eu preciso rever alguns conceitos também na minha vida. Porque o fato de estar pastor aqui nessa casa, não quer dizer que o meu amor pelo Senhor, não quer dizer isso. Eu também sou falho, eu também sou pecador, eu também preciso de ouvir uma palavra, como ouviu essa manhã, essa EBD, e como essa palavra de essa noite: põe a tua casa também em ordem. Põe a tua casa em ordem. Amar a Deus não é tão somente dizer eu te amo. Eu estava em casa, eu e minha esposa na sala, a gente estava começou ali a EBD, aí o pastor começou a anunciar que ia falar do amor de Deus, aquela coisa toda. Teve um momento que ele deu um exemplo ali de uma pessoa que falando com ele, que todo dia falava que amava, mas não demonstrava aquele amor. Irmãos, lá na minha casa é assim, eu moro no alto, mais no alto assim, e a janela da minha casa, eu estou aqui na minha janela, aqui é a rua. Tudo que passa aqui, que fala aqui da minha sala, eu estou ouvindo. A gente estava em casa, assistindo a EBD, o pastor começou a falar falar do amor de Deus, aquela coisa toda, explicando que amar não é tão somente você falar que ama, mas que você praticar o amor de Deus. Passa uma mulher saindo, vindo para fora, para o centro, e a outra entrando para o bairro, lá para Vila Nova, onde eu moro. Só que eles conversam alto, e eles vão falando entre si, assim: ó, fulano, tudo bem? E vai falando e vai andando. As irmãs passaram, uma passou, oi irmão, tudo bem? Tudo bem, eu estou indo para a cachoeira. Um calor desse, que não sei o quê. A outra irmã que estava entrando, indo para casa, a irmã virou e falou: pior, é o inferno. Quente, tipo assim, quente mesmo é o inferno, pior é o inferno. A irmã ficou toda meio sem graça: não, mas não é assim não, irmão. É pior o inferno, mas as pessoas não querem saber do Senhor, não querem saber de Jesus, que não sei, começou a falar, mas eles vão andando e vão falando, mas as pessoas não querem saber de Jesus. Ah, mas nem assim também não, irmão. Deus, andando e falando, mas Deus é amor. A outra que estava entrando virou: Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Na rua, passando, na hora que começou a falar do amor de Deus. A moça indo para a cachoeira, por causa do calor. A moça provavelmente estava vindo de uma igreja, que eu sei que ela é uma serva do Senhor. Ela passou, falou com essa mulher: pior o inferno. Ah não, mas Deus, tipo assim, é como se falasse assim: não, Deus não vai me deixar no inferno não. Deus, Ele não vai me deixar ir para esse lugar terrível não, onde há pranto, há choro. Ele não vai me deixar ir para esse lugar não, porque Deus é amor. As pessoas estão acostumadas a dizer tão somente que Deus é amor. Sim, Ele é amor, mas como essa mesma irmã disse, Ele também é fogo consumidor. É necessário, para que a gente venha experimentar esse amor do Senhor na nossa vida, é necessário nós também, a gente colocar esse amor em prática também para com o nosso Senhor. Porque senão a gente fica assim, acostumado com essas coisas, que Deus é amor, eu posso fazer o que eu quero, Deus é amor, eu posso ir aonde eu quiser, eu posso fazer segundo o meu querer, segundo a minha vontade. Você pode fazer se quiser, você pode fazer, mas você só não pode ir para o céu. Só não pode ir para o céu. Porque há um esforço que nós temos que ter para poder morar nesse lugar, nessa morada pela qual Ele preparou.
Por isso o Senhor, Ele diz mais uma vez para nós: põe a tua casa em ordem, ordena a sua casa, vê de que maneira essa casa, ela está diante do Senhor, se ela está tão somente vivendo segundo os seus desejos, os seus caprichos, ou se ela está fazendo verdadeiramente a vontade do Senhor. Porque quando ela faz a vontade do Senhor na nossa vida, olha o que acontece. No 38, Ezequias então ora, que eu disse, a palavra diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, versículo de número 5, vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Será que a nossa oração ela tem chegado até o trono da graça do Senhor? Ou o céu ele está como diz, o céu está de bronze, onde as palavras elas não conseguem chegar até o Senhor? Porque muitas das vezes acontece, como eu disse nessa semana, no cansaço, a oração é: Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, aquela coisa toda, tu vai. Será que essa oração, ela vai chegar até o trono da graça do Senhor? Ele disse aqui, versículo de número 5, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha o que ele vai fazer depois que ele vê, depois que ele ouve e depois que ele vê. Ele vai dizer: eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. O homem que viveu, que fez o que era reto, segundo a palavra do Senhor, o homem que acabou de ser liberto, livre das acusações de um povo que vinha para acusar, para que vinha atentando a vida daquele povo, para tirar a paz daqueles homens, daquele lugar. O homem que foi lido para ele aquelas cartas de acusação, dizendo que Deus não ia livrar, o Senhor vai e livra. E depois de tudo isso, ele é tomado de uma enfermidade. O Senhor diz para ele: põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele chora aos pés do Senhor, ele fala para o Senhor: lembra-te, Senhor, peço-te de como andei na tua presença. E o Senhor vai e ouve a oração desse homem. Ele ouve a oração e ele vê as lágrimas sinceras daquele homem quando ora ao Senhor. E o Senhor vai e acrescenta a ele 15 anos. Olha a importância de nós, a gente ter uma vida em sinceridade para com o nosso Senhor. Uma vida reta diante do nosso Deus. Porque assim como foi com Ezequias, pode ser também com cada um de nós. Assim como o profeta foi até ele, disse a ele para ele pôr a casa em ordem, o Senhor lhe dá essa ordem também a cada um de nós nessa noite. Porque Ezequias não está mais entre nós, ele não está conosco mais, então a palavra é para nós, é para mim. É para eu colocar a minha casa em ordem. É para eu rever tudo o que eu tenho feito, se tem agradado ao Senhor ou se não tem agradado ao Senhor.
se a minha conduta, se a nossa conduta, ela tem agradado, se aquilo que sai da minha boca, ela tem edificado vidas ou ela tem matado vidas. Se ela tem edificado vidas ou se ela tem matado vidas. Porque com a nossa boca a gente tem poder de abençoar, mas também de amaldiçoar a nossa semelhança. Por isso a importância de pegar isso, esse texto, pegar essa mensagem nesse momento e falar para o Senhor verdadeiramente: Senhor, eu estou ouvindo a Tua palavra. Eu preciso sim, Pai, colocar em ordem, ordenar também a minha casa. Aí você vai dizer para o Senhor de que maneira está a sua casa. Não somente a casa física, a parede, essas coisas, mas também essa casa espiritual. É colocar tudo em ordem. Porque pôr a casa em ordem, fala disso, fala de organização. Organização na nossa vida. Fala de nós reconhecer verdadeiramente a autoridade do Senhor Jesus na nossa vida. A gente saber que serve a um Deus que está acima de tudo e acima de todos, e é Ele que vai determinar aquilo pelo qual eu preciso viver, aquilo pelo qual devo fazer, aquilo pelo qual devo falar ou não falar. É colocar em ordem, é colocar isso, reconhecer a autoridade do Senhor sobre a minha vida, é priorizar, como nós falávamos ontem, é organizar, é deixar o Senhor ter a primazia na minha vida. Isso consiste em ordenar a nossa casa, é amar ao Senhor verdadeiramente, não somente de lábios, no falar, tão somente no falar não, mas demonstrar esse amor a cada dia ao Senhor. E como, pastor, demonstrar esse amor? Fazendo a vontade do Senhor. Fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor. Aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Ezequias, ele viu como andou os outros reis, até mesmo antes dele, que não faziam a vontade do Senhor, que não viviam, mas tão somente buscando outros deuses, altares sendo levantados, e falou: não, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero fazer segundo aquilo que eu aprendi do Senhor. E ele começa agora, nós lemos lá em 2 de Reis 18, ele começa a derribar tudo, ele começa a quebrar as estátuas, ele começa tudo novo, segundo a palavra do Senhor. Por isso que o Senhor, ele acrescenta a ele mais 15 anos. Pela vida pela qual ele viveu em santidade na presença do Senhor. Pela vida pela qual ele viveu em obediência à palavra do Senhor. Obedecendo a palavra do Senhor. Pôr a casa em ordem consiste também nisso, em obedecer a palavra do Senhor. Em se arrepender dos seus maus caminhos. Porque como nós falamos no começo, aquele que confessa e abandona alcança dele a misericórdia. Mas é necessário confessar. É necessário reconhecer as falhas. Priorizar, mais uma vez eu digo, aquilo pelo qual o Senhor, ele tem colocado diante de cada um de nós. É viver verdadeiramente em concordância com a vontade de Deus para a nossa vida, com a palavra de Deus. Sabemos que não é fácil, irmão. Sabemos que não é fácil. Ainda mais no mundo pelo qual nós vivemos nesses tempos de hoje. Ainda mais nesses tempos de hoje que vivemos, onde tudo nos leva, se nós não prestarmos atenção, aquilo tudo vai nos levando a pecar contra o nosso Senhor.
a viver fora da presença do Senhor, a dizer que não é bem assim. Isso é interpretação lá da sua igreja, isso é o seu pastor que fala. E tudo isso vai nos afastando do Senhor, porque o pecado ele faz isso, ele separa o homem de Deus, ele separa essa casa da presença do Senhor, ele faz uma divisão. Por isso a importância de reconhecer, de se arrepender e de viver tudo aquilo que o Senhor, Ele tem para cada um de nós. Mais uma vez eu digo, não é fácil, mas também não é nada impossível. Basta nós confiarmos no Senhor, basta nós entendermos em quem nós temos depositado a nossa confiança. Basta nós entendermos aquele sacrifício de Cristo lá atrás, na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós, pela minha vida e pela sua vida. Cada gota daquele sangue vertido, por amor de cada um de nós. Os cravos sendo colocados nas suas mãos e nos seus pés. A lança que foi transpassada do seu lado, tão somente para que essa misericórdia ela venha se renovando a cada dia sobre a nossa vida. Então é isso que o Senhor, Ele queria falar com a sua igreja nessa noite. Põe a tua casa em ordem. Ordena a tua casa, porque certamente nós morreremos. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas que possamos estar preparados, que a gente possa estar vigilantes, que a gente possa a cada dia estar observando tudo o que tem acontecido em nossa volta, tudo o que tem acontecido à nossa volta, e nos manter firmes, de pé, na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra nessa noite, que nós possamos verdadeiramente pegar tudo que nós ouvimos nessa noite e colocar e ordenar a nossa casa na presença do Senhor, e fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor em nossas vidas. Ordenando, é olhando verdadeiramente, é olhando para dentro de si mesmo e ver se aquilo que nós temos feito ele tem agradado ou não tem agradado ao nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra. Grupo de louvor, faz